Olá, tempo que eu não apareço por aqui. Senti uma saudade e vim pintar essa vaquinha, o rostinho dela. Eu vou usar basicamente o branco, porém eu não quero que fique branco, branco, roxinho. Então eu vou quebrar essa cor, o branco, com um pouquinho de palha. Tá aqui o palha e o branco, tá? Aí você faz o quê? Quando você quer que uma cor fique mais clarinha, você vai acrescentando. Se quiser que fique mais escura, também. Mas aqui no meu caso, eu quero que o branco, tô pegando bastante, não fique branco. Ele fique mais parecido com o creme. Ó, tá vendo aqui? O palha é um pouquinho mais escuro e eu vou acrescentando. Vou colocar umas gotinhas de diluente, por quê? Porque eu gosto da minha tinta bem diluída. Mas se você não gostar, não faça. Ah, eu quero pintar a vaquinha, não tenho risco. Gente, vai lá no Google, escreve riscos do que você quiser, seja vaquinha, seja, né? E vai aparecer trocentas opções. Escolhe a que você mais gosta, risca e vamos pintar junto, tá? Ó, pra mim tá na cor que eu gostaria. Se você comparar, não sei se dá pra ver as duas cores, uma está bem clara, a outra está mais escura. Aqui, ó, dividi aqui, tá? Aqui, ó, mais escuro e aqui mais claro. Vamos para o preenchimento. Eu só vou limpar esse pincel, não vou lavar, não. Vou tirar esse excesso de tinta. Meu pincel tá bem comido, nossa. Eu gosto muito desse pincel. Mas eu acho que vou trocar ele por um maior. Deixa eu ver se tá legal. Se não ficar legal, a gente volta. Ó, o que eu não vou estar preenchendo nesse primeiro momento? Os olhos e essa parte aqui, porque essa parte aqui vai ser outra cor. Então, vamos preencher, ó, aonde eu quero que seja a cor principal da pele da minha vaquinha. Eu gosto muito de pintar vaquinha. O que eu falei? A gente não vai pintar os olhos e não vai pintar essa parte daqui de baixo, tá? E vamos ao preenchimento. Ó, esfuma bem a tinta. Como assim? Estica bem ela, o máximo que você puder. Quanto mais você esticar, mais bonito vai ficar, tá? Pega mais tinta se for preciso, como eu tô fazendo. Aqui, ó, no contorno do chapéu, eu vou vir com a tinta cinza. Ah, pode ser o cinza claro? Pode. Pode ser o chumbo? Pode. Pode ser o cinza puro? Pode. O cinza que você tiver, tá? Se não quiser ir com cinza, porque essa cor aqui não é branco, você pode usar também o sépia, daria certo. Mas eu optei pelo cinza, tá? Ó, deixei aqui, ó, uns pedacinhos, bem pouquinho que não dá pra ver direito. Agora eu venho com o cinza, ó. Vou tá fazendo uma base de quê? De sombra. Ela tá com chapéu. E esse chapéu cai para dentro do rosto, a sombra. Ó, esfuma bem, tá? Não tenha medo. A tinta é sua amiga e o tecido é seu. Se você errar, ele é seu. Ó, vou vir aqui no contorno do olhinho e já vou puxar para o lado. Nessa parte aqui, também vou colocar, ó, da bochecha. Coloquei a tinta, ou depositei a tinta e vou esfumar, tá? Volto com a minha cor principal, que é o palha com o branco, e vou esfumar. Venho aqui, ó, e vou retocar um pouquinho mais com o cinza.
Se você quiser, pode também nesse momento aqui, se ficar muito, você achar que tá muito suave, você pode vir também com o preto. Ó, e vou continuar aqui. Essa parte aqui, depois eu vou colocar um pouquinho, vou botar agora, mas é bem pouquinho, ó. Não bota muito, não, é só pra dar um charmezinho, tá? Esfuma. Se perceber que tá secando rápido, volta e faz novamente, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, porque aqui eu tô observando que esse aqui, deixa eu ver uma coisa. Eu acho que tá no mesmo tamanho. O que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma linhazinha aqui, ó. Ó. Pra fazer um charme, tá? Vou vir aqui, mesmo que esteja sem a base, porque tá sujo de cinza. Aí mesmo que estava sem a base, eu já botei o cinza ali. Vamos continuar o preenchimento. Se quiser também, vamos lá, você tá pintando a sua vaquinha, eu quero pintar ela toda de branquinho, pode, tá? É que eu optei por não ser branca a minha vaquinha. Mas isso não quer dizer que a sua não será. Se for só branco, você vai colocar o branco puro ou branco um pouquinho diluente e vai completar, ok? Sem sofrimento, a pintura não é para te fazer sofrer, tá? Ó, cinza. Puxei ali. Aqui, eu lembro que eu puxei uma linhazinha? Vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Agora eu vou esfumar. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Esfumar. Agora eu vou pegar o branco puro. Ó. E vou dar uma clareada aqui, ó. Enquanto aí puxa um pouquinho, vamos para a orelhinha, tá? Aqui dentro eu vou fazer mais clarinho, ou mais um rosinha, qualquer coisa parecido. Mas aqui fora, vou seguir a mesma cor. Deposito a tinta base. Qual a tinta base? Já dei tempo para você pensar. Branco com palha. No meu caso. Tá? Nesse caso, a sombra vai estar dentro e não fora, tá? Então, eu não vou me preocupar em colocar aqui, ó, nesse risquinho aqui, nada para escurecer, correto? Já venho com o cinza aqui. Por quê? Porque o rostinho tá tampando um pedacinho aqui, ó, trazendo sombra pra cá, tá? Esfuma o máximo que você puder. Se quiser, lava o pincel e volta com o mesmo pincel. Ó. Já vou para a parte de baixo. Aqui, ó. A mesma coisa, a sombra tá do lado de dentro e não do lado de fora. A gente já vai mexer ali. Eu vou mexer na outra orelhinha, daqui a pouco a gente volta aqui para mexer novamente. Ah, eu pinto o meu risco, fica aparecendo todinho. Não se preocupe, com a lavagem sai. Mas se você, daquelas pessoas que fica incomodado, tenta chegar o mais próximo possível. Que consegue, um pincelzinho mais fininho vai dar certo. Ou você depois bate um stencil por fora. Esse aqui eu pretendo bater, tá? Eu falo isso porque assim, tem pessoa que não gosta de stencil. Se você não gosta, não faça. Vem aqui, ó, vai tampando o que dá pra tampar. Ok?
Vou deixar ali secando. E já vou para a outra parte daqui a pouquinho. Peraí, eu só tô completando aqui, não tô fazendo nada demais não. Vou pegar um pouquinho do branco. Vou iluminar aqui, ó, no molhado. É só um pinguinho mesmo. Ó. Deixei aqui porque aqui dentro, lembra que eu falei? Então, vamos para essa parte aqui. Ui. Venho. Aqui, se for de baixo para cima ou de cima para baixo, não faz nenhuma diferença. Tá? Aqui tem um pedacinho, mas é o chapéu que tá na cabeça dela. Então, eu não preciso me focar nisso. Vamos cobrindo. Ah, se eu quiser passar o diluente no tecido, pode passar. Eu gosto de colocar o diluente dentro da tinta. Mas tem pessoa que gosta de estar cobrindo o tecido com o diluente. Aí é gosto. Cada um tem uma maneira de pintar. E para quem não tem nenhuma, veja o vídeo. Eu tenho várias playlists. Vai pintando que uma hora você vai achar a sua maneira correta de pintar. É igual a história do pincel, que o melhor pincel é aquele que você melhor vem se adaptar. A pintura também. Você vai vendo, pintando junto, chega uma hora que você cria a sua própria maneira de pintar. Isso não é certo e nem errado. Cada um tem a sua maneira, certo? Ó, aqui também. Lá na ponta aqui, ó, porque dobrou um pouquinho. Vou aproveitar e botar um pouquinho lá do outro lado também, para criar uma sombra. Gente, que calor tá fazendo hoje. Ai, agora eu dei uma lavadinha. Eu não sou muito de ficar lavando pincel, não. Mas eu quero esticar aqui, ó. E a água, ela ajuda um pouquinho. Lava, mas seca, tá? Bom, agora eu vou pintar dentro da orelhinha. Vou pegar um pouquinho de rosa. Vou pegar o rosa ciclame. Eu não quero muito forte, não. Deixa eu pegar o rosa bebê com rosa ciclame. E vou colocar dentro. Pegar na própria tampa. Eu não gosto também de pegar tinta na tampa. Porque às vezes eu erro e encosto a mão, já era. Sou mestre de manchar. Dá pra tirar? Claro que dá. Mas se você puder evitar, melhor, né? Ai, deixa eu pegar aqui. Pincel, aquele menor. Aqui dentro, eu vou vir, ó. Lembra que eu falei que a sombra tava por baixo? Então, eu vou vir com rosa ciclame aqui na beiradinha. E depois eu venho com rosa candy, ou rosa bebê, ou qualquer outro rosa. E venho, ó, suavizando um pouco mais. Se quiser, pega um pouquinho de branco, também coloca. Eu acabei de colocar. Quiser molhar no diluente também. Ó. Deixo alguns pedacinhos que vai entrar ainda o rosa ciclame. Pode ser também o rosa com vermelho, fica lindo. Aí é gosto. Tá? Eu botei o rosa ciclame porque eu queria que ficasse... Aqui eu tô fazendo um espaçozinho para quebrar. Eu queria que ficasse bem suave. Ó.
Agora eu tô clareando com o branco. Com o pincel sujo. Não limpe o pincel nesse momento. Quanto mais sujeirinha tiver nele, do rosa puro com rosa ciclame, mais bonitinho fica. Tá? Vamos pro outro. Novamente. Ó, pego aqui o rosa ciclame e contorno. Sujou um pouquinho em cima, tô limpando, só isso. Ó, contorno. E vou esfumar. Seria isso, eu vou esticar, só isso. Ó. Agora eu venho com rosa candy, rosa bebê, qualquer rosa claro que eu tenha. Ó. Por quê? Porque o rosa ciclame é a sombra e o rosa bebê, rosa candy, o rosa ciclame é a sombra, o rosa bebê, rosa candy é a cor principal, tá? E o branco vai iluminar. Ó. Mais um pouquinho. Vou fazer aqui, ó, uma linha, tá? Agora eu vou pegar o branco, só um minutinho, ó, misturado com o rosa, mesmo pincel, não precisa do pincel, não. E venho, ó. Tá? Olha só. Mais um pouquinho. Quando secar, eu vou intensificar isso aqui. Vou ver se precisa de mais um pouquinho de rosa, mais um pouquinho de branco. Tá? Tá aqui. Vou deixar o quê? Secar um pouquinho. Vamos voltar lá no roxinho, onde ele tava pintando. Eu falei que eu ia deixar um pouquinho, pra poder dar uma puxada. Eu vou fazer de uma vez umas marquinhas com o preto, tá molhadinho. Vou maquiar. Peguei o pincel aqui. Como? Vou pegar aqui, ó. Vai ter algumas manchinhas em alguns lugares. Vamos lá, vou botar aqui, ó. Aonde eu quero que fique a manchinha. Não é pra ficar muito certa, tá? Ah, por quê? Porque nenhuma mancha ela é certinha, certo? Ó, vou vir aqui. Aí você coloca o tamanho que você quiser. E não é para botar sombra na marca porque ela é da pele. É como se fosse uma anomalia da própria pele da vaquinha. Então não tem por que você botar sombra. É só mesmo maquiar. E é aonde você quiser, tá? Se você não quiser também colocar, não coloque. Ó. Vou botar uma aqui. Posso colocar uma aqui, ó, no meio. Mas vou parar por aqui porque eu tenho a mania. É assim, quando eu gosto de algo, fazer algo, eu não quero parar mais. Não sei se você é assim. E menos sempre será mais. Coloca isso na sua cabeça. Ó, o roxinho já está. Agora vamos fazer o chifrinho ali em cima. Não sei nem se é isso. É chifre mesmo. O pior é que eu não peguei um pincel pequeno pra fazer olhinho nem nada. Um pouquinho de sépia com preto. Ó.
coloco sépia. E agora eu venho com o preto. E vou puxando o preto para dentro do sépia. Pode ser também o marrom, tá? Vou tirar o excesso como? Limpando. Nesse caso aqui, seria bom se o pincel fosse menor. Porém, eu não peguei. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Vou pegar um pouquinho do branco. Ó. E vou esfumar. Tá aí, o chifre pronto. Vou só pegar mais um pouquinho do preto. Bem pouquinho. E varrer para dentro. Ok? Agora vamos para... Vou deixar o olhinho e vamos para a bochecha. Eu risquei menor, depois eu vi que havia necessidade de ser um pouquinho maior e risquei novamente. Mas quando a gente for tampando, creio eu, ou assim espero, essa seria a palavra, que eu consiga tampar. Vamos ver agora. Ó, eu vou fazer uma mistura de amarelo pele, tá? Que eu gostaria de um salmão bebê, mas eu esqueci de pegar. Então, vou usar o que eu tenho aqui na mão, amarelo pele com o branco. Tá? Que é a bochechinha dela. Percebe-se que o branco que eu botei foi pouco, certo? Vou pegar um pouquinho dessa mistura aqui, ó. A gente usou o branco com palha. E vamos misturar aqui. Tomara que dê certo. Ficou mais pro palha do que pro salmão bebê. Então, a gente vai chegando no amarelo pele. Me desculpa, gente, eu tô muito resfriada. Eu acho que agora chegou. Certo? A gente vai saber... Acho que eu vou botar um pouquinho mais. A gente vai saber agora. Se for preciso, eu coloco um pouquinho mais. Porque eu não queria abrir o branco por nada. Assim. Então, fiz essa mistura usando... Deixa eu botar só mais uma gotinha de diluente. E vamos para a bochechinha. Mas eu acho que tá bem parecido já. É ruim quando a gente esquece assim a tinta, mas que eu posso fazer, esqueci. Tô misturando aqui um pouquinho mais e mais um pouquinho, que eu achei que ainda não chegou. Agora eu acho que chegou. Tá, vou limpar o pincel e vamos começar o preenchimento. O que que eu não vou tampar agora? Eu não vou tampar a boquinha. Mas fora a boquinha, tá? Fiz tanto para não abrir o branco, vou precisar de branco. A boquinha, se você... Vamos lá. Aí eu tô pintando, não era para tampar a boquinha, eu pintei. Se isso acontecer, tem como salvar. Você não precisa se desesperar, não. Tá? Vamos lá. Chegou mesmo aí, ó. Vou fazendo preenchimento. Sem medo.
Esfuma bem. Acho que tá faltando um pouco mais de diluente. É que eu gosto muito. Tem pessoa que não gosta. Aí vamos lá. Se você não gostar, não usa. Eu gosto de colocar porque pra mim agrega melhor quando eu coloco diluente. Mas isso é questão de gosto. Tá? Vai colocando e esfumando. Se for preciso, se for preciso não. Se você achar que não tá esticando rápido, você pode estar usando o pitoá. É que eu não trouxe o pitoá pra cá. É que eu ia pintar, mas não tava com certeza se ia gravar. Aí, não peguei algumas coisas que eu precisaria. Ó. E para preenchimento, quanto espaço grande, quanto maior o teu pincel, melhor vai ser, né? Porque aí você não perde tempo. Ó. Aqui, nesse espaço aqui em cima da boquinha, eu vou colocar uma concentração maior de branco. Então, eu já posso colocar, ó. Ou coloca depois, mas é porque tá secando rápido. Então, já aproveitei, a tinta tá aqui. Já aproveitei e já coloquei. Já ficou marcadinha. Faz uma diferença muito grande. Aqui, eu lembro que eu falei do risco, que eu não deveria ter feito, mas eu fiz. Aí, depois de feito, eu vi que tava muito pequenininha e eu comecei aumentando. Aí, quando eu fui aumentando, eu vi que ia ficar o risco. Porque quando você risca com carbono, é diferente, né? Eu risquei com lápis. Ah, você sabe desenhar? Deve estar passando essa pergunta, né? Não sei desenhar. Mas de tanto você riscar algumas coisas, a tua mão ela vai no automático. E você acaba riscando algumas coisas. Igual o pessoal que risca rosa. De tanto riscar rosa, parece que elas nem sentem. Margarida. Eu às vezes pego um risco de margarida, não gosto dele, fico olhando para ele e vou. Mas de tanto que eu já fiz. Mas isso não quer dizer que eu desenhe, não. É pelo hábito, a gente acaba fazendo. Ó. Tá vendo que tá só um pedacinho? Eu poderia ter feito aos pouquinhos e já ir com a minha sombra. Mas como tá secando muito rápido, é melhor não correr o risco, tá? Ó, roxinho quase todo preenchido, correto? Só o espaço da boquinha que eu deixei. Agora a gente vai para o caramelo. Ainda bem que eu peguei o caramelo. Eu vou ter que conferir no meu. Ai, até um susto. Ó, vem embaixo da boquinha e deposita o caramelo. Tá? Agora eu vou esfumar. Aí, aqui, ó, tem um queixinho pequenininho aqui. Aqui vai ter a narina dela, ó. Uma aqui e a outra aqui. Eu tinha esquecido de riscar. Venho aqui, faço um queixinho pra lá e pra cá. Vou colocar uma voltinha aqui, uma voltinha aqui pra ficar bonitinho. Eu gosto muito dessas voltinhas. Vou lavar. Por quê?
Eu ainda vou usar essa cor, mas eu não quero que seque aqui, ó. Vem aqui, ó, embaixo e deposito o branco. Aqui no queixinho também. Aqui, ó, nessa voltinha. E na outra voltinha. Dá uma esticadinha aqui. Aqui. Vou voltar ali na boquinha em cima. Lembra que a gente botou o branco? E vou colocar novamente o branco. Vou vir aqui embaixo, mais um pouquinho, no queixinho, mais um pouquinho. Ok? É bem sutil. Agora, lembra que eu falei da narina? Vou vir aqui na narina, ó. Fiz a voltinha. Puxei. Vou no branco. Aqui por trás. Pode fazer também um coraçãozinho, fica muito bonitinho. Ó. Aí, vou voltar no caramelo. Aqui, ó. E aqui. E um pouquinho aqui. Vou pegar um pouquinho de vermelho. Deixa eu tampar esse caramelo aqui. Porque aqui já tem o suficiente, né? E daqui a pouquinho acontece um acidente e eu não sei nem porquê. Só um pouquinho de vermelho. Eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho e esfumar. Aqui eu venho no cantinho e puxo para dentro. Eu gosto de fazer isso aqui no molhado. Eu não gosto que seque. Mas se você gosta que seque, deixa secar, vem e faz. Vou aproveitar que eu tô com vermelho e vou fazer uma pequena língua aqui dentro, ó. Daqui a pouco eu vou vir com o preto. Vou deixar assim, do jeito que tá. Agora vamos para o olho. Complicado aqui vai ser... Ai, tem um line aqui. Eu só não peguei o pequenininho para o olho. Mas vamos assim mesmo, que o olho é bem grande. Se não der certo com esse aqui, aí eu vou ter que pegar. Branco, a cor que você quiser e a cor preta, tá? Deixa eu tirar esse aqui daqui. Então, vamos lá. Branco. Apesar do tamanho do pincel, o olho dela é bem grande, então dá pra gente tentar. Aqui é a mesma coisa. Ah, por que você não faz um e depois você faz o outro?
quando o olho é assim, eu gosto de fazer, mesmo sendo diferente, aliás. Eu gosto de fazer dessa maneira, por quê? Porque eu pego todas as cores iguais. A chance de errar é menor. Ó. Agora você vai decidir a cor do seu. Eu vou fazer o meu, só que eu nem sei. Eu vou fazer a cor do meu sépia. Tá? Ó, venho aqui. Esse sépia é um sépia inverno. Uma cor muito bonita. Ó. Ele pode ir para dentro do preto. Como assim? Eu posso estar preenchendo ele todo, ó. Toda cor escura, você pode entrar com ela no espaço da outra que for mais escura. Se fosse o branco até em cima, não. Mas sendo a cor escura, pode. Ó. Por quê? Porque o preto vai engolir a cor. Então, não faz diferença. Certo? Ó. E eu também não me preocupo em cuidar das falhas, porque eu ainda vou entrar com outras cores. E sendo um olhão desse tamanho, facilita. Quando é pequenininho, não facilita muito, não. Mas sendo grandão, devia ter colocado um pouquinho de diluente. Eu falo muito diluente, assim, nem todo mundo tem. Outro dia até me questionaram sobre isso. Se você não tem o diluente, usa o soro fisiológico, dá certo também. Eu já ouvi falar que não dá, muitas pessoas falando que não dá certo. Mas é o que eu falei, é de pessoa para pessoa. Para mim dá certo. Até a água, porém tem que ter cuidado com a água. Por quê? Porque a água ela expande. Aí acaba manchando o seu trabalho. Não sei se já aconteceu isso com você. Se olhar assim, ela passou além do risco e fica manchado. Então, você corre esse risco. Agora, o soro não. Ó, agora eu venho com o preto. Viu o que eu falei? Que poderia entrar porque não iria atrapalhar em nada. E vou, ó, aonde eu quero que seja o preto, eu vou esfumando ele. Tá? Olha que bilhão bonito. Quando eu era criança, eu brincava muito de bola de gude. E minha mãe comprava pra mim uns bilhão, que ela falava que era importado. E eu era apaixonada. Tanta bola de gude grandona de vidro, que tinha até desenhos dentro. Era um sonho. E os bilhão. Bilhão era bom porque quando você jogava ele quebrava a bolinha de gude normal ao meio. Aí toda vez que eu pinto olho assim, eu lembro daqueles bilhão. Mas voltando aqui, tá vendo? Vou esfumar, trabalhando só com o preto por enquanto. Aí você vai olhando de um olho pro outro. Vai ficar igual? Não, vai ficar parecido, tá? A gente tem a mania de achar que tudo que a gente pinta, o que a gente pintar, vai ser exatamente igual. Nem sempre, gente. Permita-se também errar ou acontecer algo que não está no previsto. Por quê? Nem o olho humano, os dois são iguais. Ó, coloquei o branco, não existe a possibilidade de ser exatamente iguais. São parecidos, mas não são iguais. Ó, coloquei o branco, vou esfumar para um lado e para o outro. Viu que eu coloquei um e coloquei no outro ao mesmo tempo. E venho esfumo. Vou fazer
essa pontinha aqui do preto também com o branco. Porém, não vou fazer agora. Por quê? Não vai fazer diferença. E ainda vou perder o que eu tô fazendo aqui, certo? Lavei o pincel. Vou pegar um pouquinho do branco aqui em cima. Lembra que a gente botou uma linha? Ó. Entre a linha, entre o olho. Eu tinha que ter feito isso aqui antes, né? Entre a linha e entre o olho. O branco, tá? Agora eu vou pegar e vou já delinear o meu olhinho. Vou fazer a mistura. Como? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho do preto, tá? Ou diluente, ou aquarela, ou soro. Tem 2 gotas, vamos ver se é o suficiente. Como eu sei que tá bom? Ele vai ficar bem molinho, mas ele não cai do pincel. Aí eu sei que tá bom. Ó, só mais uma gota. Uma gota mesmo. Mas pode ser até mais, aí depende da sua mistura. Ó, não cai do pincel. Tá bem molinho, mas não cai do pincel. Ó. Agora eu vou pegar o line. Como eu uso o line? Eu venho aqui, ó. Nossa, esse line tá horrível. Mas é o que tem pra hoje. Meu Deus. Vamos ver se vai dar certo. Ó, passo de lado. Ó, pego a tinta. Tá vendo? Passo ele de lado, rodo. Agora vamos lá. De dentro para fora. Parei. De dentro por quê? Porque eu tô pegando do preto. Viu? De dentro para fora. Viu? Agora vamos lá na boquinha. Eu tô com medo desse line por causa desses cabelinhos dele. Senti que há necessidade, eu volto lá e pego mais tinta. E ele não tá legal, com esses cabelos dele rupiadinho. Mas eu não peguei o outro, então vou ter que ir com ele mesmo. E esse pincel aqui é um dos que você mais compra, né? Não sei porque ele estraga rápido. Por mais que você cuide dele, ele estraga rápido. E vou, ó, arrumando. Tá me dando um nervoso esse pincel. Boto uma voltinha aqui. E uma aqui. Agora eu observei que saiu aqui, ó. Peguei um pincel limpo. E passei. Deixa eu pegar aqui o branco. E vou arrumando. Prontinho. Aí, o olho ali eu vou esperar um pouquinho para delinear, mas já fiz o contorno dele, certo? Não vou delinear agora, porque esse pincel não tá legal. Se eu continuar mexendo ali, eu vou ter problema. Ó, venho aqui no colorido, que foi o sépia.
Coloquei mais um pouquinho de branco e vou esfumar. Mais um pinguinho aqui. E vou esfumar. Quando secar, eu faço ali em cima, certo? E olha o rostinho pronto. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou carimbar aqui o branco, carimbar o branco e delinear. Mas para delinear, ele tem que estar, o pincel, o line tem que estar legal. Por quê? Porque se eu for mexer aqui com aquele line, vai dar erro. Não adianta, tá? Espero ter ajudado, estar ajudando de alguma forma. Vou continuar pintando, que eu tenho um chapéu, tenho um laço, mas eu queria mostrar como você pinta um rostinho de vaquinha. Tá vendo? Como é fácil, como é mimoso. Depois eu tenho que acertar algumas coisas, se houver necessidade, mas por hora, olha como é fácil. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe, dê o like, convido outras pessoas a estarem fazendo parte do nosso canal. Realmente eu falo sempre isso, eu não tenho como estar agradecendo por você estar aqui, por você curtir, por você compartilhar. O meu muito, muito, muito obrigada. Espero realmente ter ajudado, estar ajudando de alguma forma. Tô só aqui, ó, retocando novamente com o preto, porque sobrou, né? Ó. E vai ter que fazer isso aqui, então... Tô aproveitando. Beijos, beijos, beijos. E até o próximo vídeo.